Olá! A leitura de hoje vai ser do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A abertura caiu no capítulo 44, Tenhamos Fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhasse viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouraram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Para destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo a responsabilidade, no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tentar ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje, esse nosso encontro virtual, por conta ainda da pandemia, dessa oportunidade que Deus nos deu de uma melhor compreensão do mundo, de estabelecimento das nossas prioridades. Então, agora que está passando, graças a Deus, as coisas começam a voltar ao normal. Daqui a pouco teremos oportunidade de estarmos juntos novamente, mas hoje ainda teremos esse nosso encontro virtual. Como sempre, vou pedir ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus que possam nos ajudar, nos intuir, nos inspirar, para que possamos, hoje, durante o nosso estudo, aprendermos juntos alguma coisa que seja de importância para a nossa evolução. O nosso tema de hoje é bem interessante, pois todos nós, com certeza, vivenciamos de alguma forma o assunto de hoje. O tema seria Nossos Filhos são Espíritos, baseado em um livro de mesmo nome, mas também, é claro, no Evangelho de Jesus, na nossa codificação espírita. O objetivo é compreendermos melhor essa situação de pais e filhos. Então, vamos ao nosso estudo de hoje.
vamos iniciar com uma história sobre o Ramayana hindu. Conta que o mesmo teria sido escrito por uma pessoa chamada Valmiki, e que no início de sua vida, Valmiki seria um ladrão que roubava em uma floresta e atacava viajantes que passavam por essa floresta. Era um caminho estreito, e Valmiki estava sempre lá à espreita desses desavisados que passavam por o local. Certa feita, quando ele viu uma pessoa se aproximando, resolveu que roubaria aquela pessoa. E ele ficava sobre um galho de uma árvore, e quando a pessoa passava, ele pulava sobre essa pessoa. Conta a história que esse senhor, especificamente, que Valmiki decidiu roubar, quando passava perto, embaixo da direção de onde ele estava na árvore, ele pula da árvore, mas ele fica suspenso no alto. Ele não chega até essa pessoa. E ele fica impressionado com aquilo. Como é que ele pode estar suspenso ali, não está conseguindo prender, roubar essa pessoa que ele queria? E essa pessoa fala para ele: olha, na realidade você não conseguiu me roubar porque eu sou um mestre e eu tenho muito a lhe ensinar. E ele, a princípio, na cabeça dele, poxa, se eu tiver esse poder, eu vou conseguir roubar muito mais do que eu roubo hoje, simplesmente. Então eu vou ouvir essa pessoa. E ele decide ouvir esse mestre. E o mestre consegue ensiná-lo inúmeras coisas, e ele começa a se interessar pelos ensinamentos, pela doutrina que o mestre ensina. Só que em determinado ponto do treinamento, dos ensinamentos, o mestre fala para ele: olha, agora você vai ter que sair daqui, você vai ter que fazer uma prática no mundo das coisas que eu lhe ensinei, e quando você estiver pronto, você vai me encontrar novamente. Eu vou voltar para você quando você estiver pronto, no seu treinamento, nessa sua fase de treinamento. E eis que Valmiki vai ao mundo e durante muitos anos fica treinando, estudando o que o mestre teria ensinado para ele. Só que um dia ele resolve voltar à floresta onde ele roubava, e logo na chegada dele ele vê uma menina, uma senhora que vinha caminhando, e logo atrás dela um jovem que ele percebe, né, claro, fez isso a vida toda, ou grande parte da vida dele, que iria roubá-la. E aí ele decide que vai ajudar essa mulher a não ser roubada, e ele se aproxima e consegue se atracar com o jovem e começa a brigar com ele. Só que esse jovem tinha uma faca. Ele, durante a luta, consegue dominar esse jovem e acidentalmente ele esfaqueia esse jovem. E aí, na cabeça dele, naquele momento, ele: poxa, eu treinei tantos anos para praticar o bem, para não fazer mal para as pessoas. Como é que eu vou encontrar meu mestre agora? Poxa, depois do que eu fiz. E aí ele pega o jovem, o meu mestre deve ter condição de salvar esse jovem, ele deve ser capaz de fazê-lo. E aí ele pega o jovem nos braços e sai correndo para dentro ainda da floresta. Em determinado momento ele encontra o seu mestre, e aí ele, chorando, fala: mestre, olha o que eu fiz, poxa, mas foi sem querer, eu não queria fazer isso, eu matei esse jovem, eu matei essa pessoa. E aí o mestre fala com ele: olha, preste atenção, olha para o rosto dele, olha para a pessoa. E aí quando ele olha para a pessoa que ele teria matado, ele percebe que era ele.
quando era jovem. É o rosto dele ainda mais jovem. E aí o mestre fala, realmente, você matou essa pessoa. Você matou este criminoso que tinha dentro de você. Você terminou o seu treinamento. Hoje você é uma nova pessoa. A gente começa com essa história porque, na realidade, o nosso tema hoje tem a ver com ela. Tem a ver no sentido espiritual, pois nós viemos ao mundo com essa missão de nos tornarmos pessoas melhores, como Jesus tentou nos explicar, tentou nos ensinar, de fazer o bem ao próximo, de adorarmos a Deus sobre todas as coisas. E, de certa forma, foi o que o mestre de Valmiki tentou mostrar para ele. Logo depois disso, Valmiki teria escrito o Ramayana hindu e outras obras que na Índia são muito famosas até hoje. Mas eu gostaria de lembrá-los que normalmente a gente tem uma concepção errada em função da nossa criação. Normalmente a gente acha que tem um espírito. Se você acha isso, você está enganado. Você não tem um espírito. Como assim? Sim, você não tem um espírito. Você é um espírito. Nós confundimos, achamos que nós somos um corpo dotado de espírito. E é justamente ao contrário. Nós somos um espírito dotado de um corpo temporariamente. E é importante nós entendermos isso, porque os nossos filhos, eles também são espíritos que ocupam temporariamente um corpo. E esse espírito, quando chega para nós, não foi criado para ele uma alma novinha para habitar aquele corpo pequenininho. Não é isso. Na realidade, o espírito daquela criancinha ali pré-existia. Então, nós estamos falando de um espírito que talvez seja até mais velho que nós. Nós não temos essa condição ainda de saber nesse momento. Só saberemos isso quando desencarnarmos e nos reencontrarmos todos na pátria celestial. E aí, nesse momento, nós saberemos quem era efetivamente e quem somos nós efetivamente em termos espirituais e o porquê daquele encontro. E aí a gente fala, poxa, mas isso é comprovado na Bíblia para aqueles que, de repente, têm outra fé? Sim, existem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre essa condição, essa dualidade de corpo e espírito. Jesus mesmo falou: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito, fez distinções sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele fala para as pessoas, olha, eu só pude lhe dar leite porque vocês são como crianças espirituais, como seres, porque eu não pude vos falar como seres espirituais. Então, como vocês não estavam preparados para a verdade, eu só pude lhe dar leite, não pude lhe dar alimento sólido como daria para um adulto. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos para Jesus como crianças e nós não estávamos preparados para um alimento sólido. Então, o que ele nos dá é o alimento líquido, leite, até que nós um dia estivéssemos preparados para o alimento sólido. Então, existe essa distinção, e ele mostra isso, de seres espirituais e seres carnais. E é nesse sentido que Paulo fala que eu não pude dar para vocês, não pude falar
como vocês, como seres espirituais, somente como seres carnais. Na realidade, quando a gente fala de filho, a gente fala, você é meu filho? Sim, você é meu filho, mas filho biológico, porque na realidade todos nós somos filhos de Deus, criados por Ele. Então, nós somos filhos de Deus em espírito e filhos biológicos nessa existência, vivendo aqui na Terra. Então, quando a gente fala que nós somos pais, temos sempre que ter a consciência de que somos pais biológicos e que nossos filhos, na realidade, são espíritos que pré-existiam, filhos de um mesmo Deus. Então, todos seríamos irmãos. E aí a gente começa a falar especificamente desse filho que chega para nós. E aqueles que não têm filho, é claro, em algum momento chegou para algum pai. E a gente imagina a situação. Quando a gente vai numa loja de eletrônico qualquer, a gente compra um computador ou um eletroeletrônico e ele vem com um manual esmiuçando o funcionamento, como aquele objeto funciona, como eu ligo, como desligo, como dou carga, como faço ele funcionar para usufruir o máximo dele. E imaginem que quando a gente recebe essa criança para cuidar, ele não vem com um manual, não vem com manual de explicação. E pior, além de não vir com manual de explicação, não vem nem com certificado de garantia. Então a gente não pode nem devolver. E muitas vezes ele vem com defeito de fabricação. E aí a gente tem que assumir aquele pacote com defeito de fabricação. Se ele tivesse manual de funcionamento, certificado de garantia, que maravilha! Deus teria preparado para nós um facilitador, mas não. Faz parte do nosso treinamento a compreensão e esse esforço adicional para cuidar dessa criança naquele momento. Na realidade, a gente está falando de um espírito que ocupando um corpo temporariamente que ele não sabe usar. Então, essa primeira fase, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, é uma fase em que o espírito tem total consciência, uma consciência muito grande dele, e só que ele não sabe usar o corpo para expressar ainda essa consciência. E à medida que ele começa a aprender a utilização desse corpo infantil, ele começa a virar criança, porque ele começa a se introspectar um pouco, se ligar um pouco mais nesse corpo que ele está treinando. E aí a gente fala assim, poxa, mas como é que eu posso ter, de certa forma, prova de que isso seja verdade, de que o espírito já pré-existia? Como é que eu posso ter essas noções? E a gente pode dar inúmeros exemplos, né? Se fôssemos realmente criadores daquele espírito, provavelmente ele nasceria com a mesma condição, ou próximo da mesma condição intelectual que nós. E aí a gente percebe que não é assim. A gente percebe pais inteligentíssimos dando à luz, às vezes, a crianças medíocres em termos intelectuais. E o vice-versa. Pegamos pais aí praticamente sem condição intelectual, que não eram inteligentes com QI baixo, dando luz a gênios. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica a personalidade das crianças? Sim, personalidade, a gente sabe disso.
E isso independe de criação. A gente percebe filhos de mesmo pai, criado na mesma casa, com personalidades completamente diferentes. Como é que a gente explica essa personalidade infantil se ele foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e ter características tão diferentes? Como é que a gente explica isso? Gêmeos, às vezes gêmeos, a gente está falando de gêmeos, e às vezes gêmeos, inclusive, univitelinos, ou seja, têm o mesmo gene, e às vezes são crianças completamente diferentes. Isso serve para mostrar que, na realidade, esse corpo físico independe do espírito que está ocupando ele. Isso, para mim, é uma grande prova. Eu, por exemplo, não conseguia explicar, é claro, antes de conhecer a doutrina que eu frequento hoje, eu não conseguia explicar, por exemplo, a justiça divina em permitir que viesse ao mundo uma criança com uma sequela grave. Poxa, se Deus é Pai, gosta, nos ama igualmente, como permitir vir ao mundo uma criança com uma sequela grave? Um problema mental, um problema físico para vir sofrer no mundo? Como explicar isso? Por que ele permitia que pessoas nasçam de pais já milionários e outras pessoas nascendo de pais pobres? Por que Deus permitiria essas diferenças? Qual a finalidade disso? E eu não conseguia compreender essas coisas. E a gente só começa a compreender quando a gente aceita a pré-existência do espírito e a sua reencarnação posterior. Nesse caso, a gente só está ocupando temporariamente. Então, na escala da evolução espiritual, nós iremos passar por inúmeros corpos e inúmeras situações que vão servir para nos ensinar, em algum momento, alguma coisa. A gente imagina, além das doenças, como a gente falou, espíritos que trazem marcas no corpo, crianças que trazem marcas no corpo de nascença, que os pais não tinham aquele gene para a produção daquilo, e a criança nasce com aquilo, que provavelmente é algo que é sem sentido, sem explicação, é uma lembrança para aquele espírito de algo que ele tem que fazer, ou de algo que ele sofreu numa existência passada, e ele vem com aquela marca para se lembrar. Então, nossos filhos trazem certas marcas, trazem seu traço, sua individualidade espiritual, que vão conviver conosco durante um período, esse período inicial de responsabilidade nossa, tentar fazer com que ele se torne um espírito melhor, cuidar dele nessa fase muito inicial, onde a gente fala da ausência de comunicação, a gente acha, que não se comunica. Então, deixa eu falar assim, algumas coisas para vocês. Primeira coisa é as próprias plantas. Tá? A gente fala assim, não existe comunicação, como é que eu vou falar com um recém-nascido? Então, para você que é pai, tem um filho recém-nascido, eu vou dizer que nesse momento em que ele é muito pequeno, ele tem perfeito entendimento de tudo que você fala para ele. Sim, é verdade. E como é que a gente prova isso? Eu vou mostrar para vocês em algumas situações. Existe, por exemplo, na natureza, alguns testes que foram feitos por cientistas. Eu vou citar aqui um nome que eu me lembro bem, que é o do Masaru Emoto. Ele fez diversos testes mostrando a nossa capacidade de comunicação mental com plantas, com objetos,
e que a gente transmite com a nossa mente para esse objeto os nossos sentimentos. Então, se vocês colocarem aí, procurarem no Google, Masaru Emoto, experimento do arroz, tem inúmeros experimentos que ele cita. Tem o experimento da água, que ele coloca diversas águas, pega diversas águas de diversos locais no mundo, e os locais onde a água benzida ela tem um aspecto diferente. Ele começou a perceber isso, que dependendo do local de onde a água vinha, ela tinha características físicas diferentes. E ele começou a fazer experimentos, por exemplo, com plantas. Ele botava plantas em vasos, uma do lado da outra, e passava de manhã para uma, ele, olha, você está linda hoje, você está maravilhosa, e para outra, você está ridícula, você está feia. E em pouco tempo, aquela planta que ele dizia que estava ridícula estava praticamente morrendo, e a outra estava bonita. E eu falo isso quando eu era menor, muito criança, eu via minha mãe falando com as plantas, eu achava aquilo assim engraçado, ridículo. Minha mãe falando com planta, vê se pode. E eu não entendia. E as plantas da minha mãe, até hoje, a minha mãe, graças a Deus, ainda é viva, pela vontade dele, é claro, as plantas dela são sempre muito bonitas, porque ela sempre teve esse hábito de falar com plantas. E aí a gente percebe que realmente as plantas, nesse caso, ouvem e dão resposta a ela com a sua beleza. A gente percebe, por exemplo, animais que a gente consegue falar com eles e a gente percebe, caramba, não é possível, ele entendeu o que eu falei, senão ele não teria feito. A criança da mesma forma. Só que vejam bem, a criança, quando ela é recém-nascida, como eu falei, a gente acha que não tem essa comunicação com ela, mas ela entende perfeitamente tudo que a gente fala, ela compreende tudo, só que ela não sabe usar o corpo em si. Existem, inclusive, nesse próprio livro, que é tema, grande parte do nosso estudo de hoje, de Nossos Filhos São Espíritos, inúmeras experiências e citações de pais que falam que conversavam com seu filho pequeno e falava para ele, olha, eu preciso de um tempo agora para resolver isso, fica quietinho, por favor. E a criança ficava completamente quieta. Então, existe essa comunicação entre nós, essa comunicação que transcende a linguagem. Na realidade, a gente acha que só começa a conversar com a criança quando ele desenvolve a linguagem. E não é. A gente conversa com a criança mesmo quando ela não sabe falar ainda. É a realidade. A gente consegue falar com essa criança e ela entende muito bem, só que não consegue responder para nós, até adquirir, é claro, essa conversação. E muitos pais falam isso. Meu filho, quando era bem recém-nascido, eu falava com ele as coisas, ele compreendia. E passado um certo tempo, ele foi virando criança. É assim mesmo, porque naquela fase em que ele ainda não domina o corpo, ele está muito mais espiritualizado e consegue compreender muito mais fácil a nossa comunicação. E à medida que ele começa a ter domínio do corpo, ele começa como se entrasse mais no corpo. Isso acontece conosco, de certa forma. Nós temos pessoas que, quando eram crianças, eram mais sensitivas, tinham mais visões, e aí quando vai crescendo, acha que isso é coisa da cabeça dela, e aí vai perdendo esses dons, vai perdendo essa sensibilidade. É totalmente normal, totalmente explicável isso. Algumas não perdem e se tornam grandes médiuns em toda a sua vida, justamente por não perderem esse vínculo, essa capacidade que tinha. E a gente pode... Como é que a gente tem certeza de que essa comunicação existe, de que é possível, de que algo que transcenda a nossa capacidade? Muita gente fala para mim assim, mas
Existe algum estudo científico, existe alguma faculdade que ensine isso? E aí eu vou dizer, sim, existe. E aqui perto, pelo menos para mim nesse momento, que estou vivendo aqui nos Estados Unidos, que nós estamos vivendo, a gente tem aqui a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que faz inúmeras pesquisas sobre telepatia, por exemplo. E eles já perceberam o seguinte, que a qualidade da comunicação melhora quando os envolvidos, por exemplo, são pessoas da mesma família, são pessoas que têm um relacionamento durante algum tempo, de pai e filho, pessoas extrovertidas, pessoas que praticam esse tipo de meditação, yoga, alguma coisa do tipo. Então eles percebem que realmente é algo que você pode treinar, pode desenvolver e que existe. Agora, eu não consigo me comunicar com uma pessoa que eu nunca vi, que eu não tenho link mental com aquela pessoa. E aí realmente a gente vai ter um índice muito baixo. Agora, quando eu já tenho, de certa forma, um vínculo, essa comunicação é mais que perfeita. E eles têm estudado isso, têm demonstrado. Agora, por que esse filho veio para mim? Por que especificamente ele? O que acontece para esse filho vir? A gente vai falar assim, foi ao acaso? Não, nada acontece ao acaso. Normalmente, os familiares, quando a gente fala lá de pai, mãe, irmãos, a gente está falando de espíritos que possuem as mesmas afinidades e caminham juntos no seu desenvolver. E aí, em algum momento, encarnam como pai, em outro momento como filho, em outro momento como irmãos, mas essa caminhada é feita há muito tempo juntos, tá? Então, o seu filho biológico hoje pode ter sido o seu pai biológico, o seu irmão biológico em outra existência. E isso também não é ao acaso, é feita toda uma reunião, todo um preparo. A gente pode dizer que é feito um projeto em que tudo isso é estabelecido, como vai ser esse encontro e qual a missão de cada um nessa fase em que estaríamos vivendo agora. Então você tem uma responsabilidade muito grande para com esse seu filho nesse momento, já que você veio primeiro, e ele posteriormente vai ter com você. Mas existem outros casos também. Não existe só essa situação em que a gente tem afinidade espiritual, que a gente caminha juntos. Existem, é claro, também aqueles casos de pessoas que estão vindo para nós que às vezes eram grandes inimigos no passado. E a gente tem que se tornar amigos, tem que compreender um ao outro. E aí vem como filho, cuja responsabilidade nossa é muito grande. E às vezes a gente não compreende por que a gente tem esse problema especificamente com esse filho que é tão rebelde em relação aos demais. Provavelmente é esse que você tem que dar maior atenção, não que vai deixar de dar atenção aos outros, mas eu falo maior atenção nesse caso, porque é algo que você vai ter que corrigir, é algo que você vai ter que acertar ainda nessa existência para que isso não se prolongue por outras existências. Todos nós temos essa responsabilidade. É muito difícil, é quase impossível que hoje, num relacionamento de pai, filho, irmãos, que não tenha algum vínculo no passado. Isso é praticamente impossível. Todos os familiares aqui na Terra encarnados são espíritos vinculados de alguma forma, no bem ou no mal. Então, o que a gente está vivenciando hoje foi um grande projeto que a gente decidiu ainda enquanto espíritos. Nós decidimos que iríamos vivenciar essa encarnação
e nos propusemos a, junto com essa pessoa, nessa condição de pai, filho, irmão, que quer que seja, nos melhorarmos, corrigirmos determinados problemas que nós temos. É isso especificamente. Agora, quando a gente fala de criança, até já para finalizar, a gente está falando de um ser que está vindo ao mundo e vai ter em você a pessoa mais importante, o exemplo que ele vai seguir. E a gente fala exemplo, a gente não fala a palavra, porque a palavra entra até nos ouvidos dela, mas é o exemplo que a criança vai seguir. Então, se você quer fazer de seu filho cumprir a sua missão, fazendo do seu filho um espírito melhor, dê o exemplo. É a melhor forma que você pode fazer. Só para finalizar, tem uma história de uma criança que estava vendo o seu pai ligar para um hospital, porque ele tinha brigado com o pai dele, o avô da criança no caso, e esse avô já estava com a idade bem avançada, e aí ele liga para um sanatório, alguma coisa assim, em que ele vai internar o pai dele, e a criança vendo aquilo tudo, né, ele, poxa, meu pai tá maluco, agora eu vou interná-lo, não tem mais condição de ficar com ele, ele só tá fazendo besteira, eu vou colocá-lo lá no sanatório e vou deixar ele lá. E aí, quando ele termina a ligação e tal, aí vem o filho dele e fala assim, pai, com que idade eu vou te colocar também no sanatório? Eu não queria fazer isso, mas com que idade eu vou te colocar no sanatório? E aí o pai para e percebe que, na realidade, o filho está falando aquilo porque ele fez na frente do filho em relação ao pai dele. Então, ele, não, meu filho, você não vai precisar me colocar no sanatório, não, eu só estou brincando, inclusive eu vou trazer o seu avô aqui para casa para cuidar dele. E é isso, basicamente, a criança vai se tornar um adulto muito espelhado no que o pai mostrou para ela, vai adquirir determinadas posturas. Não que isso seja 100%, é claro, como a gente falou aqui desde o início, porque cada um é um espírito pronto, cada um tem um nível de evolução diferenciado, e essa jornada serve, como todas as outras anteriores e todas as futuras, servem para nos aprimorar. Nesse caso, quanto mais rápido aprendermos a lição de amor que o Mestre Jesus nos ensinou e que nos aproxima de Deus, menor a necessidade de voltarmos. Espero que esse nosso singelo estudo de hoje tenha servido de alguma forma para mostrar a nossa responsabilidade diante dos corpinhos pequenos, mas dos imensos espíritos que já são, mesmo quando nascem. É a nossa responsabilidade colaborar com eles, porque num breve espaço de tempo eles estarão colaborando conosco. Deus abençoe a cada um e tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus, dos nossos mentores, respirando profundamente, relaxando os nossos ombros, sentindo o amor de Jesus
enchendo os nossos corações e as nossas mentes, agradecendo por essa oportunidade bendita e aproveitando o momento, vibrando para os nossos lares, vibrando para a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo inteiro iluminado. O mundo inteiro iluminado pela luz de Jesus. Vamos vibrar saúde, vamos vibrar amor, a união entre os povos, a união entre os espíritos. Que no mundo só haja o amor. Amor entre os irmãos, filhos de Deus. Que possamos encher os nossos lares dessa luz amorosa do Divino Mestre. E que possamos ter em nossas mãos o trabalho bendito que nos traz o pão e que pode ajudar a outras pessoas também. Que possamos levar a todos os nossos familiares, que tenhamos uma excelente semana até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.